TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. O tema de hoje é disciplina angelical. Como os anjos nos disciplinam. Vamos começar. Aqueles que tomam nota. Hebreus capítulo 1. Vamos ao capítulo 1 do livro aos Hebreus. Esse é um conselho maravilhoso para a Igreja do Senhor, para todos nós, para nossos filhos, para pais, anciãos, pastores, líderes, enfim, para todos que creem. É um conselho muito bom. E é bem necessário isso neste momento para o mundo inteiro, é bem necessário. E vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 14. O contexto é falando dos anjos. Como vocês podem ver no verso 13 diz: pois a qual dos anjos disse Deus? O contexto é anjos. Lembra que o livro aos Hebreus é um livro de anjos, falando de anjos constantemente. Neste caso, o verso 14, como pode ver. Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros de quê? Da salvação? Então, quando diz espíritos ministradores, de que está falando? Que são enviados a favor de quem? Dos que herdaram a salvação. Hello. Então quer dizer que o cristianismo se compõe de um serviço que tu tens a favor teu. Porque Deus não vai te ajudar, Ele já te ajudou. Hello. Deus não está ajudando as pessoas. Deus o que tem são anjos. Tem anjos de maldade, anjos bondosos, anjos de prosperidade, anjos de saúde, anjos destruidores. Ele tem de tudo que ele necessita é conforme esse povo e essa forma de governo estão governando. Esses anjos, há que estudar sobre eles. Se você buscar a concordância de sua Bíblia e buscar anjos, a lista é assim. Desde Gênesis até Apocalipse. É anjos. Ainda o anjo que perturbou a João com o Apocalipse era um anjo enviado da parte de Deus para confundi-lo. Olha outro verso, verso 2. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, a palavra dita por meio de quem? Você sabe qual foi essa palavra? A lei é aquele pacto com defeitos, um pacto de morte e maldição dito por anjos, porque Deus não ia se meter a falar aí. Não, isso eu não vou dizer, isso eu uso anjos. Agora o Evangelho não. Quando chega o Evangelho, esse explico eu, porque esse é meu coração. As 14 epístolas de Paulo, isso eu as explico, pessoalmente a Paulo. Por isso aqui Paulo diz, olha, o que eu aprendi não aprendi de homem nenhum, senão Jesus Cristo mesmo me explicou, o Evangelho explicado por ele, mas o velho pacto, isso foi por meio de anjos. Foi um anjo que se meteu a Moisés ali e lhe dava mandamentos. Por isso é que a lei nada aperfeiçoou. Então, toda a palavra teve justa retribuição, no verso 3. Agora vem neste pacto, diz: como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Em forma de pergunta, como você vai escapar se descuida desta revelação de graça? Porque a salvação contém revelação. Diz, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, não foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais e prodígios, diversos milagres e repartimentos do Espírito Santo, segundo sua vontade. Então, o ensinamento desta noite pretende que tu, o que tenhas ouvido,
que tens ouvido, tenhas cuidado, porque há anjos que estão te escutando. Nós temos anjos em serviço. E como tu és filho, diz, a todo que ele toma por filho, a esse disciplina. Digo, ao que toma por filho, a esse disciplina. Agora, como ele disciplina? Através dos anjos, através do serviço. Ele não vem, Deus não vai descer à terra, Deus está em seu trono. Deus não está como as pessoas dizem, olha, a mim apareceu o Senhor. Não, te apareceu um anjo. O Senhor não aparece assim a ninguém. Apareceu um anjo e ele pensou que era o Senhor, porque a pessoa se sente bem que um anjo te apareça. Bem assustado a princípio, até que descobre que é um. A mim tem aparecido em sonhos e me assustado. Imagina de um momento assim o impacto. Não, eles falam pouco. Suas instruções são bem específicas. Por isso Deus te deu a ti 2 orelhas e uma boca, para que escutes mais do que falas. Eu quero que tu vejas comigo a Eclesiastes capítulo 5. Diz, quando fores à casa de Deus, guarda teu pé, e chega-te mais para ouvir, que para oferecer sacrifício dos tolos. Sacrifício de quê? Você sabe qual é o sacrifício dos tolos? Os que falam muito? Não te apresse com tua boca, nem com tua mente. Coração e mente é o mesmo. Nem com teu coração se apresse a proferir palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu sobre a terra. Portanto, sejam quê? Tu sabes por que diz poucas tuas palavras? Porque os anjos falam pouco. As minhas melhores mensagens às vezes duram 20 minutos ou 25. Esse dia parece que eu falei pouco. Às vezes que Deus tem me falado, isso é simplesmente que eu tinha um problema em cima e de um momento passou um anjo pelo meu lado, eu senti sua presença e disse, tudo está bem. E me solucionou tudo ao ouvir isso. Mas tudo me deu uma classe de calma que me sentei e disse, vou tomar café tranquilo que tudo já está resolvido. Porque eu ouvi a voz do anjo, eles falam um pouco. Não te apresse com tua boca, nem teu coração se apresse a proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu sobre a terra. Portanto, sejam poucas. Em outras palavras, seja prudente, fale menos. Porque quando tu falas aqui, é diante do anjo. O anjo está te escutando. Tu sabes essa gente que tem me dito e passado, apóstolo, daqui para o céu. Ah, é? Daqui para o céu? E hoje não estão aqui. E disseram diante do anjo. Diz o verso 6, não deixeis que tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi ignorância, porque farás que Deus se irrite por causa de tua voz e que destrua a obra de tuas mãos. Você sabe que ao redor do mundo todos os pastores dizem, apóstolo, minha igreja é tua, isso não é minha igreja. E em parte é verdade, porque a levantaram com o que eu lhes ensinei. A levantaram com a palavra que eu os ensinei. E hoje tem igrejas de 500 mil pessoas e facilmente se podem ver tentados a dizer, se eu rompo como apóstolo, fico com essa igreja e sigo reinando só. Se podem ver tentados. Sabe por quê? Porque eles têm a obrigação de dizimar de tudo que entra. Ou seja, que o que tu estás colhendo, tu quer uma casa bonita, tu quer um automóvel? Então tu disseste, Senhor, eu vou te dar o teu. Pois é melhor, o anjo te ouviu. Olha, disse que ia dizimar.
E então o disseste diante do teu anjo. E o anjo vê que tu não dizma nada, que tu o que fazes é tirar uma ofertinha e dizer, bom, entretanto, mas... Assim que todos esses líderes que não me enviam os dízimos apostólicos diante do anjo, o anjo ouviu. E então, sabe o que acontece? Que quando esses líderes pegam os dízimos e as ofertas e dizem a essa congregação, irmão, aqui está a bênção. Mas o anjo diz, sim, e você vai comer todinha? E não está cooperando com a missão de alcançar as nações? Porque esses anjos, irmão, isto é um ministério de anjos. Isso é o que tem feito esse ministério, o ministério angelical. Quem me enviou a Miami? Um anjo que se sentou ao lado do meu automóvel em Porto Rico e disse, sai daqui logo e vais a Miami, que é ponte para todas as nações. Eu ouvi isso. Cheguei à minha casa assim, com as malas assim, vamos. Fui para o aeroporto e no outro dia estava em Miami com toda a família. Isso é um conselho para pastores, mas isso é um conselho para, olha, uma mãe, em vez de estar repreendendo tanto seus filhos, vem cá, meu amorzinho, vem cá, olha, eles estão a teu serviço. Educa-nos com Bíblia a teus filhos. Ele diz, olha, eu sou tua mamãe, eu te amo, eu sou teu papai, eu te amo, mas olha, o problema aqui é, não sou eu, nem é o que vende droga, é que há anjos que estão te escutando, abençoado, cabeçudinho. Atende-me com calma, que o que tu estás buscando, esses estudos que você está buscando, esse trabalho que você está buscando, essa relação, essa namorada, esse namorado, tu tens que meter tudo isso aí no serviço angelical. Anjos. Tudo, diga tudo. Isso tem que trazer temor reverente à tua vida. Eu tenho tido 1000 problemas em minha vida, mas quando se trata disso, e mais, mesmo antes de vir esse conhecimento, quando eu andava jovenzinho, que eu era um bandidinho e fazia de minhas andanças, olha, quando blasfemavam o nome de Deus diante de mim, meus amigos, porque eu tinha amigos que tinham um vocabulário, uma bíblia de vocabulário, sabe? Quando saíam por aí, ver tipo uma lista assim. Então, sabe o que eu fazia? Mesmo sem eu ter chegado, eu dizia, Senhor, não me tomas em conta isso. Eu não estou nisso. Não, eu roubava, eu fazia de tudo. Eu tirava pedras e dava no guarda também, fazia de tudo. Mas quando se tratava de lá em cima, hello, aqui não me meto, eu, Senhor. Sempre tive esse temor reverente. Metido ali em uma catedral, fazendo o sinal da cruz, jogando moedinhas ali para a Virgem, para que me ajudasse. Mas a intenção, o que acontece é que não havia sabedoria. Mas Deus vê o coração dos seus filhos. Ele revela a verdade àquele que busca a verdade. Isaías disse, os amadores da verdade entrarão por suas portas, e os entendidos entenderão. Mas o temor reverente ao Senhor lembra que há anjos no meio. E tu pode dizer, Senhor, tu conheces meu coração, tu é isso, tu é aquilo, mas te estão te escutando. E aí que está o detalhe. Olha como diz o verso 20, no capítulo 23. Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Hello, eles introduzem, eles dirigem para o trabalho, eles dirigem para o ministério. Olha, para que te introduzas. São conexões. Te levam à amizade que necessitas. E em um momento eu te introduz a outro. Olha, vem cá, tens trabalho para este homem que acaba de chegar de tal lugar. E eu disse, bom, olha, vamos por ele aqui. Vamos ver o que dá. E de momento está o anjo ali abrindo portas. E quando ele abre portas, não há quem feche. E te prospera, te cura, e te tira a pressão alta. Olha o que diz. Agora, olha como começa o verso 21. Aqui fica sério. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião. Porque meu nome está nele. Ele não perdoa. Eles não perdoam. Tu não vê que eles são enviados a um serviço que tu faz e pagas. Diz, por que me aconteceu isso? Por que te aconteceu isso?
Não, e depois tu começas, Deus, onde tu estás? Que eu, não, é que tu não estás seguindo as instruções. E tens que guardar diante do que você já tem ouvido e entendido, porque eles não perdoam. Os anjos não. Deus perdoa, Deus se esquece. Mas os anjos não. São criaturas. Atende-me bem, abençoado. Tu está vestido de carne e você tem um véu. Tu só vê uns 15, uns 10%. Veja que a tua vista, se Deus a toca, tu vês anjos aqui me ouvindo e falando agora mesmo. Se te chega a tocar, ótimo. Porque o ser humano tem uns limites. Mas eles estão contigo. Bem, vão diante de ti. Vão diante de ti. Diz, porque meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo de teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Olha, isso sim que é um problema. Meter-se contigo e tu em obediência. Por isso, eu no púlpito eu só falo a palavra do Senhor. Eu não falo coisas que não estejam em linha com isso. Eu não me meto aqui a falar de costumes de família, nem explicar, nem a dizer nem que isso, nem que aquilo. Deus me enviou a falar isso. Porque enquanto eu me mantiver obediente, o que te aflige, Deus o aflige. Deus está por ti, abençoado. Diga, Deus está por mim. É um problema meter-se contra ti. É um problema meter-se contra ti. Tu não vês que tu tens um anjo? Por isso te criticar é um problema também. Tu sabes essas pessoas que gostam de criticar, começam a criticar o outro. Olha como come, olha como isso, olha como aquilo. É perigoso porque o anjo está te ouvindo e diz, ah, sim? Pois olha, pior para ti. É sério, isso é bem sério, irmão. É bem sério. Diz, vamos deixá-lo aí para que adicione mais, porque aí começa com o Eveu, com o Amorreu, com todos esses fariseus feios. Mas te fala muitas coisas de como eles cuidam e protegem. Bom, o livro anterior, em Gênesis, há algo mais. Em Gênesis escolhi, havia como 60 versos, mas escolhi como 3 para irmos mais cedo. Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48, verso 15 e 16. E abençoou a José, que pena que não disse José Luiz. Esse era outro José que havia por ali. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me mantém desde que eu sou até este dia, o anjo que me liberta de todo mal, abençoa a estes jovens e seja perpetuado neles meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e se multipliquem em grande maneira no meio da terra. O anjo que me liberta de todo mal. Esse é o anjo dele. Olha, há um anjo por pessoa. Mas, como não chegaram todos os escolhidos, há como 20 mil anjos para cada um de nós. Aqui, dizendo, Senhor, estou entediado aqui, ainda não chegou fulano, não chegou ciclano. Me meto a ajudar José Luiz nisto. Se vão todos com ele. Como 20 mil anjos por cabeça. Porque eu me conformo com um, porque o dia que cometo um erro, se me dão 20 mil amigos. Olha. Tu sabes que Paulo diz que
ele também intercede por nós. Temos falado antes que a intercessão de Jesus Cristo por nós é através dos anjos. Ou seja, ele o que faz é supervisionar aos que te servem. E então, ele intercede dessa forma. Olha, ajude a José Luiz, que eu os envie a mudar as nações. E ele, não, nós estamos fazendo. E ele está alcançando também. Porque Deus lhe dá a palavra, ele envia, ele não pode sair assim por sua conta. Ou seja, tu não pode fazer uma divisão e dizer, espera, eu não vou lutar com Deus, vou lutar só com meu anjo, porque termina em espiritismo. Isso de anjos, não, espera, um momentinho. O que você envia é Jesus Cristo. E te digo isso porque senão nos acusam de nova era. E tem cuidado com todos esses livros que dizem anjos na livraria. Olha, fala de anjos. Não, tem cuidado. Olha bem quem escreve isso. Que esses são pessoas positivistas desta última hora que, olha, eu sei mais de anjos e não escrevo um livro. E eles, olha, eles são dessa grossura assim, e falam besteiras e lixo. E eu tenho visto alguns me põem a lê-los e não, isso está fora de ordem. Os anjos são espíritos ministradores. Se são espíritos, não tem corpo. Ainda que há anjos com um corpo, que somos eu e você. E como você é um anjo com um corpo, um espírito com um corpo, te dá conta de que anjo e espírito é sinônimo? Esses são espíritos ministradores. A teu favor. Aos herdeiros da salvação. Vamos terminar com 1ª carta a Timóteo, capítulo 5. Verso 21. Te exorto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí parecem dois, verdade? Mas tem que ter cuidado com isso. Que está falando da mesma pessoa. Te exorto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e de seus anjos escolhidos, que guardem estas coisas sem preconceitos, não fazendo nada com parcialidade. De seus anjos escolhidos, que guardem estas coisas sem prejuízo, não fazendo nada com parcialidade. Siga adiante, vamos a Timóteo, a Hebreus, de novo, e aí terminamos. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Assim que recebemos nós um reino inabalável, tenhamos o quê? E mediante essa gratidão, sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência. Porque nosso Deus é fogo que te consome. Te consome. Como eu mostro a minha gratidão? Como eu mostro meu respeito ao ministério angelical? Por exemplo, olha, se eu levar esse ministério com minhas próprias mãos, envelheço em um ano. Me liquido. Me destruo. E Deus me diz, eu te dou todo o tempo que precisar. Mas não me podes falhar nessas áreas, porque aqui o trabalho eu faço. É minha igreja. Eu paguei por ela, eu derramei sangue por ela. A ti, só o que te cabe é regar a palavra. Dá-la, obedece a isso. E deixa o trabalho que eu faço. Olha, às vezes a mim acontece coisas no ministério que, olha, por lá um irmão da igreja tal, que como que eu vou resolver isso? E aí, para onde você vai? Quem tu és para solucionar isso? Então, de momento, tenho que repousar. Às vezes um irmão deixava de vir à igreja porque lhe aconteceu isso, porque lhe aconteceu aquilo, e eu em seguida me colocava uma gravatinha, visita pastoral. Hello, trabalho super-homem, aqui vai o super-homem, vou aconselhar ele. E às vezes eu ia assim no momento, nas escadas assim. Não vais, não te metas na vida dessa pessoa, porque eu estou tratando com ela, estou tratando com essa família.
Senhor, mas é que vão dizer que eu não me importo, vão dizer que não me importo com ninguém. Não, 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 não te importa nada, não te metas nisto. O que o dentista faz quando você tem dor de dente? Ele vai na tua casa, tu tem dor de dente e se mete na tua casa, hã? E quando você tem um problema legal, o que tu fazes? O advogado está buscando como entrar na sua casa te ajudar? Os únicos estúpidos aqui são os pastores religiosos que sempre estão metidos no que nos não lhe importa, metido nas casas das pessoas. E eu aprendi essa lição. O Senhor me disse, não te metas com o meu. Essa é a minha igreja. Essa não é a tua igreja, essa é a minha igreja. Eu me encarrego de cada um. Eu tenho anjos para ir. Fica em tua igreja, que venham aqui ao escritório. E aqui eu conserto os problemas. Quando se prega o evangelho, aí que se consertam os problemas. Ah, mas é que o pastor não tem amor, que o pastor não vem me visitar. Os pastores não estão supostos a estar metidos na casa das ovelhas. Esses são maus costumes que ensinam os evangélicos. Que para ser um bom pastor, olha, eu trabalhei em uma organização que me pedia um informativo mensal que dizia quantas visitas você fez ao hospital. E então imagina aí, pai, não fui ao hospital esse mês, mas para cobrir vou mentir, 5. Quantas visitas fizeste às ovelhas? Porque um bom pastor dá sua vida pelas ovelhas e sente por suas ovelhas. E as melhores mensagens nascem quando o pastor ouve os problemas da igreja e daí tira suas mensagens. Então eu colocava 25. E já não estava, e aí dizia, mas é que todo esse sistema, isto é como... Porque eu já estava suspeitando que havia um sistema melhor, que é a graça. Paulo diz aqui, cada um levará a sua própria carga. Tu não tens que estar metido na casa de ninguém. Digo, a pessoa tem seus amigos, certo? Que de vez em quando, com prudência, de vez em quando diz, com prudência, não muito tempo, que ele não convém. A mim me tomou anos. Tu sabes por que eu te aconselho? Porque eu cometi erros já. E para que você não os cometa, pois eu me meto a te aconselhar dentro do contexto de que a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Ele a comprou com seu próprio sangue. Ele a cuida e a sustenta. E tu sabes o que diz o Senhor? Ele diz que ele é conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai eterno. Ele sabe como te cuidar. E há anjos para esse propósito. Por que um presidente envelhece em 1 ano ou 2? Porque ele tem que estar metido com problemas das pessoas. Ele não conhece anjos. Aqui, os anjos são FBI e os espiões que eu vou enviar. E então tem que lutar, porque vão voltar em 4 anos, quando vem as próximas eleições. Então tudo isso é uma carga que te mata. Imagina. Olha, terminamos. Isso já terminou. Eu creio que já terminamos. A ideia é a audiência da internet a anjos. Olha, há anjos para teus filhos. Ensina-lhes. E como vamos educar nossos filhos? Com o mesmo que te educas. O único que eles vão saber agora desde pequeno. Tu descobriu depois de grande. Depois que deste 20 golpes, 20 canções e 20 deslizes. Pois evita que eles passem dizendo, olha, há anjos a teu serviço. Vão cuidar de você, vão te ajudar. E tem que ter reverência com eles. Deus não os abandona. Deus está com vocês sempre. Ele cura tuas doenças. Ele prospera, ele guia, se fazes o que ele te diz. Agora, para que tu saibas o que ele diz, tens que vir a congregar, abençoado. Isso não sai dormindo. Isso não sai, Deus conhece meu coração, eu não tenho que ir lá. Deus está em minha casa. Segue pensando assim, que Deus está em tua casa. Tu
tens que vir e congregar. Paulo diz, não deixando de congregar como alguns têm por costume. Porque se tu deixa de congregar, imagina, se tu não chega essa noite, que você ia ter perdido. E mais saber a Deus, tu tá dizendo, rapaz, fulano tinha que estar aqui. Olha, se fulano tivesse estado aqui, mas como teve problemas, pois não veio, porque teve problemas. Pois certo, os problemas se lhe foram resolvidos esta noite, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e cortante. É a espada de dois gumes. Educa ao menino, ao ancião, ao grande. Tu quer viver uma vida longa? Mete-te com teus anjos, concentra a tua vida. Te mete na graça do Senhor e conhece essa palavra para que você veja e que vai bem. E não tenha que estar ligando para Walter Mercado, nem lendo signo, nem jogando com pulseirinhas de boa sorte, estupidezes. Isso não vai te ajudar, são os anjos do Senhor que te ajudam. Bem, pois já estamos orados e terminados, abençoados com todas as bênçãos.